Hora de falar de flores aqui no Mulher Demais. Tiago Oliveira é biólogo, técnico da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, muito obrigado. Vamos falar sobre a rosa do deserto. Só de cara, ela já enche o ambiente, né? Porque realmente é linda e uma das queridinhas do momento, né, Tiago? Todo mundo quer ter uma rosa do deserto em casa. Verdade. É tranquilo de cultivar em casa? Elas, em geral, são bem rústicas. A rosa do deserto ela é originária de regiões áridas da África e do Oriente Médio. E ela precisa de muito pouca matéria orgânica para ser cultivada. Sim. Por serem de origens de locais áridos, né? Aqui temos algumas espécies, são variações, na verdade, de uma mesma espécie que se popularizou. Ela é chamada de Adênio obesum. Obesum por causa desse caudex, que é esse caule aqui mais gordinho, que dá a característica da planta, que ganha notoriedade não apenas pelas flores, mas também pela beleza desses caudex aqui. Demais! Elas normalmente seguem esse tamanho ou vai variar também, Tiago? Variam, elas podem atingir algumas espécies até na natureza 5, 6 metros. Então ela se torna realmente um arbusto em seu habitat natural. Tô vendo aqui que tem vários vasos diferentes, como você falou, são várias plantas diferentes também, né? Cada uma delas exige um cuidado diferente, preparação do vaso, iluminação, como é que isso tudo funciona? Em geral, a preparação do vaso, iluminação, substrato também é a mesma para cada rosa do deserto. Tá bom. Aqui encontramos uma espécie apenas, que é a Adênio obesum. Cada uma recebe um nome diferente de acordo com aquilo que o produtor dá para ela. Por exemplo, a gente tem aqui a Winter Cherry, temos a Sangue de Dragão, temos a Eunice, temos a Dama da Noite, nós temos Até também... a coloração é diferente, Exatamente, né? Essa amarela aí perto de você aqui é a Três Desejos. Então, existem várias variações, né, de cores da mesma espécie. O substrato ele é interessante que seja um substrato bem drenado, para que não acumular água nas raízes. Sim. Em geral, o que é que a gente usa no substrato? Uma terra solta, terra vegetal, mais aquela areia grossa de construção na mesma proporção. Tá. 50%, 50%. É interessante também colocar carvão vegetal triturado, pedras para a água escorrer mesmo. O interessante do vaso, já que esse caudex aqui, a tendência dele é aumentar, é que ele seja mais largo do que fundo. Luminosidade, pode colocar no local onde tiver mais luz na sua casa. Se você mora em apartamento, que seja um local bem iluminado, certo, bem ensolarado também. A rosa do deserto, quanto mais sol para ela, melhor. Mais floração ela vai proporcionar para a gente. Certinho. Você falou aí sobre uma questão importante que é o sol. Essa época do ano tá chovendo muito. Inclusive, eu já falei até aqui no Mulher Demais, tá surpreendendo a questão da temperatura mesmo, né? Aqui em João Pessoa circulando até entre 22, 23 graus. Para manter a rosa do deserto bonita, saudável também, tem alguma estratégia? Temos estratégias sim. Se for um vaso muito, muito grande, que não der para você tirar, por exemplo, da sua área externa, que seja um vaso bem drenado. Ele tem que ter esse solo bem drenado e ter bastante furo. A água ela tem que entrar e passar. Sim. Se for um local que é um vaso menor como esse, que der para você transportar para dentro de casa, é melhor. Porque a água em excesso na rosa do deserto vai apodrecer a raiz e, consequentemente, vai matar a sua planta, né? Então, se você puder transportar para dentro de casa nessa época chuvosa, certo, é o ideal. Certinho. As flores, elas aparecem sempre ou de tempos em tempos? A floração da rosa do deserto é anual e interessante. Muitas pessoas elas têm pena, receio de podar, mas quanto mais você poda sua rosa do deserto, mais ela vai florescer. E é uma poda drástica mesmo. Tem algumas que passaram por podas drásticas, como essa Winter Cherry aqui. Não sei se a câmera consegue focar direito. Ela passou por uma poda drástica aqui. E uma vez que a gente corta esse meristema apical, que é essa zona de crescimento para cima, ela começa a colocar os galhos nos meristemas laterais, que conferem esse aspecto de arbusto para a planta
E quanto mais poda, como eu falei, mais floração, porque são novos galhos, novas flores. Sim. Então, interessante também é que dos galhos das podas nós podemos fazer outras rosas do deserto por estaquia, como temos o exemplo dessa, com licença, Adenium aqui, ó. Ela foi feita por estaquia a partir de um galho de poda de outra rosa do planta. deserto. Que legal! E quando é que a gente sabe a hora de podar, Tiago? A hora de podar, quando você vê que a folhagem está caindo demais, Certo. quando você vê que sua planta está começando a colocar menos flores, essa é a hora de podar. Entendi, muito bem. Então assim, ó, para você levar para sua casa uma rosa do deserto, tem que saber, em primeiro lugar, que é uma vida, né? Então você precisa ter esse zelo, esse cuidado e certamente vai encher seus ambientes aí de muita beleza, né? Deixa eu fazer um agradecimento especial, né, Tiago? @rosalinda_deserto, parceira aqui que disponibilizou essas rosas pra gente, flores lindas. E a você também, mais uma vez, pela participação, viu? Obrigado, Bruno. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Muito bom. Você fica agora com a mensagem.